E aí, seres humanos, eu tô aqui vestido com o conceito de Vroom Vroom para vocês apertarem os cintos, porque hoje temos comeback do Tempest e análise aqui no canal. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, eu vim reagir e analisar com vocês ao quinto mini álbum de estúdio do Tempest, denominado Voyage. Eu tô bastante ansioso e finalmente eu consegui trazer o comeback aqui no dia para vocês, sem mais atrasos. Eu tô bastante, mas muito ansioso para esse comeback. O single álbum anterior deles foi excepcional, Vroom Vroom, foi uma ótima faixa. E também tivemos ali Bluetooth também, que foi uma música excepcional. Então eu tô bastante ansioso aqui para o que eles irão nos entregar neste trabalho. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Uh. Ó, Ryuk. O tratamento de imagem, o tratamento de cores está bastante diferente. Hyun-seop. Eles estão muito bonitos, todos de branco. Ó, Eu-chan. Um corte meio mullet, legal. Taehae. Olha essas transições. Muito bonito. O tratamento de imagem está muito bonito. Ó. Ó, Hwarang. Hwarang, hein? Essa empresa deles tentando apagar o Hwarang desse comeback, mas não vamos deixar, galera. Hwarang é uma peça muito importante do Tempest. E 7 menos 1 é igual a 0. Vamos lembrar disso. Ele sempre vai fazer parte do Tempest e não vamos deixar a empresa tratar ele novamente dessa forma, né? Queriam apagar o menino desse comeback praticamente. Eu fiquei feliz de ver ele aqui. Sério, porque eu só tô vendo foto agora dos 6 integrantes, né? Porque o Hwarang tá afastado e eu fico muito triste, sabe? Por uma coisa boba, sabe? Tipo, enfim, Coreia sendo Coreia com os seus moldes, enfim, impostações, né? O Hanbin no refrão. O Hanbin tá lindo. Meu bias. Sem mais. Ryuk novamente. Cara, essa música tá parecendo uma dosagem perfeita entre Dangerous e Can't Stop Shining. Sério, tá muito boa. Hwarang! Isso aí! Olha, eu tava sentindo falta dele na música. As harmonias da música. A melodia do pré-refrão ela é muito boa e ela nos conduz pra esse refrão poderoso que tem a influência forte do pop. Olha essa entrega do Hanbin, que incrível. As harmonias que os integrantes estão fazendo ajudam a entregar esse clima bastante brilhante da música. Eu-chan na Bridge entregou muito, cara. Nossa!
Nossa, Rambin tá perfeito, cara. Eles estão parecendo marinheiros com essa roupa. É, ok, eu entendi. Farol, mar, marinheiros. Um conceito tá muito bem fechadinho aqui. Agora que eu fui perceber. Porra, Roberto. Eles passaram. Eles eram marinheiros que passavam durante a tempestade, que foi toda a série, né? Todos os álbuns que a gente analisou aqui no canal. E meio que agora eles alcançaram o farol, ou seja, a jornada do grupo chegou ao fim, né, nessa série. Eles conseguiram superar todas as adversidades que o mar colocou para eles e agora eles finalmente alcançaram o ponto final, terra à vista, né? O farol. Nossa, tá muito bem fechadinho esse conceito deles, eu adorei. Cara, eu tô todo arrepiado, de verdade. Eu adorei esse comeback. Nossa, ficou muito boa a música. Muito gostosa, assim. Temos muito a conversar sobre ela, de verdade. Lighthouse, ela me surpreendeu por conta que o grupo tá explorando aqui um elemento que eles nunca exploraram dentro da sua discografia e title tracks anteriores, que é o Deep House. Aqui a gente tem uma música bastante animada de Deep House com o pop. E o Deep House, ele é justamente um subgênero da música eletrônica que ele é bastante conhecido por suas batidas bastante pulsantes e envolventes, enquanto o pop justamente ele traz essas melodias mais acessíveis e pegajosas. Então, durante os versos aqui da música, a música justamente possui o uso proeminente desses sintetizadores bastante eletrônicos para criar justamente sons e texturas únicos. Então, durante os versos da música, a música ela possui o uso proeminente desses sintetizadores eletrônicos para criar sons e texturas únicos, acompanhados dessa melodia bastante cativante da música, que é uma melodia muito bonita e te leva. E o ritmo da música, ele é bastante forte e pulsante. Então, ele energiza mais as influências do rap aqui na música. E essa música, ouvindo, não, ela soa muito familiar, né? Então, lembra muito ali o ano de 2017, em que as músicas eletrônicas estavam bastante em alta, sabe? E tinha muito essa exploração dos subgêneros da música eletrônica. Então, por exemplo, essa música me lembrou muito Shine, por exemplo, Viu do Shine e algumas músicas do Astro. Me levou assim, sabe? E como eu tinha dito ali, com o Lighthouse, o Tempest justamente mergulha na narrativa desse crescimento que eles tiveram, né? Desde o seu primeiro mini álbum e da resiliência que o grupo teve desde então, né? Então essa ambição do grupo é entrelaçada justamente nessa essência da música que destaca a jornada deles até alcançar o farol, né? Até essa jornada do Tempest alcançar a luz, né, e se tornar a luz em meio à adversidade. Tanto que tem bastante elementos de luz no videoclipe para justamente remeter ao que eles estão dizendo na letra, né, e os conceitos dos visuais, como se fosse realmente aqui o capítulo final da jornada do grupo. Muito legal, muito legal. Eu adorei, assim. Eu, particularmente, gostei muito mais dessa do que Vrum Vrum. Ficou muito melhor assim. Eles entregaram uma maturidade incrível aqui dentro dessa música que eu, assim, fiquei muito surpreso em ver. Em termos técnicos, Lighthouse consegue fazer uma abordagem muito melhor dos elementos explorados anteriormente pelo grupo, fazendo essa faixa se tornar uma das melhores do grupo desde então. Então vamos para a próxima música. Uh! Violinos. Depois eu vou ter que ver a letra. Não saiu a tradução ainda ou as letras em inglês. Melodia bonita.
Uh. Andamento mid-tempo, ou seja, um andamento médio. A melodia dá bastante ênfase para os vocais dos integrantes. Engraçado que eles têm uma música chamada I'll Be There, né? E aqui é só There, como se fosse essa continuação da coesão da narrativa. É uma música pop mid-tempo aqui. Delícia os vocais. As transições da música estão muito boas também. Bem produzida. E as harmonias de fundo dos integrantes adicionam uma camada linda pra camada emocional da música. Linda, nossa. Esse elemento eletrônico reforçou ainda mais esse clima emocional da música. Nossa, eu fiquei muito surpreso pela qualidade dessa música. Excepcional. Excepcional, galera. Eu vou ver a letra agora e eu já retorno aqui pra analisar a letra com vocês. Ok, seres humanos, acabei de ler a letra aqui. E, liricamente falando, é uma continuação direta de Lighthouse, porque essa música retrata o fim da jornada do grupo, né? Possivelmente dessa jornada de autodescobrimento, de tudo que eles viveram, né? Mas também podemos interpretar como um relacionamento, né? E aqui eles abordam também esses sentimentos conflitantes que vêm por esse fim, né? Com essa transição. Porém, apesar do fim da jornada ou do relacionamento, enfim, né? O grupo promete estar presente, tanto fisicamente quanto emocionalmente, onde quer que o outro esteja, sabe? Então, aqui nessa música tem essa expressão de compromisso e o desejo de estar presente, sabe? Mesmo que seja apenas como uma lembrança preciosa, né? Como se fosse um tesouro que eles acharam nessa viagem de autodescobrimento. Muito bonita a música, muito coesa liricamente. A narrativa desse mini álbum está excepcional, eu tô adorando. E um destaque aqui em There é a parte final da música, definitivamente, com essa adição extra do elemento eletrônico e do início da música com os violinos presentes. Então vamos para a próxima música, Be Okay. Uh! Uh! Chords de guitarra. Vem rockzinho aí.
Os elementos vão se apresentando. Vai explodir agora, quer ver? Punk rock. Essa música tem uma abordagem bastante energética, dinâmica. Tô bastante surpreso com essa aqui, não esperava que eles iam fazer um punk rock. Essa música parece uma B-side do Stray Kids. Gostei que tá bem polido os instrumentos aqui. Eles souberam construir a música muito bem com essas influências do pop punk. Saberam misturar esses. Conseguiram misturar bastante os elementos do punk rock com os elementos cativantes do pop rock. Essa combinação de gêneros justamente cria uma faixa vibrante e expressiva, né? Be okay. Ficar na cabeça. É... Eu adorei essa música também. Tecnicamente falando, assim, eu não tenho o que de falar mal dela, sabe? Então, o disco como um todo, ele tá bem coeso, porque essa música, por mais que tenha bastante influência do punk rock com pop rock, tem muita influência da música eletrônica também. Tem bastante elementos eletrônicos que está presente em There e estão presentes em Lighthouse. Então cria uma coesão. Uma coesão entre as três músicas, né? Então, eu vou ir ver a letra e já volto aqui. Acabei de ver a letra. A música é muito bonita. É uma letra muito bonita. A música, ela transmite justamente uma mensagem de amor, de apoio e otimismo em relação ao relacionamento e ao futuro, né? Aqui eles destacam a importância de estar presente um para o outro e enfrentar os desafios juntos. E aqui eles podem estar se referindo tanto eles mesmos, como membros, mas também como pro fandom, né? Tipo, sempre estaremos aqui, passamos por tudo isso juntos, né? Passamos por toda essa tempestade juntos, mas essa tempestade acabou. Mas isso não quer dizer que iremos embora ou algo, estaremos aqui presentes e o futuro que nos aguarde, não é mesmo? Muito legal. E eu adorei a forma como eles brincaram aqui com a palavra be okay, né? Porque o nome da canção tá estilizado como be okay. Então, vamos para a próxima música e última música do álbum. Já chegamos ao fim, né? Slow Motion. Vamos lá. Yeah. Bem produzida. Uma música pop R&B aqui.
Essa é boa pra curtir. Os elementos de produção dessa música, eles parecem uma mescla de Home, do BTS, com Happy Feels do Tomorrow by Together. Essa melodia é muito típica de Tomorrow by Together, sabe? Muito mesmo, né? E a gente tem aqui uma música que funde justamente os elementos cativantes do pop com a sensualidade, né? E aquela emoção do R&B. Então cria uma experiência auditiva envolvente e agradável, né? É legal de dançar, sabe? Vamos continuar. Eles, algo que a gente pode perceber nesse trabalho que se diferencia um pouco dos álbuns anteriores é que aqui eles estão trabalhando muito os arranjos vocais, o que é bastante interessante porque é um amadurecimento ali da parte vocal deles também. As músicas todas, sem ser B, ok, acredito eu, trabalham muito as melodias dos meninos e as harmonias, então isso é muito legal. Hey. Happy Fools. Lembra muito. Acabou bem. Acabou de uma forma muito animada essa música, não é mesmo? Encerramos aqui o quarto. Quarto não. O quinto mini álbum de estúdio do Tempest, não é mesmo? Uou, 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 uou. Tempest, Tempest. Slow Motion. Eu vi a letra aqui de Slow Motion e esta música ela fala justamente sobre essa experiência de você estar apaixonado por alguém e você deseja passar que cada momento que você passa com essa pessoa seja de uma forma lenta e significativa, sabe? Então, aqui os meninos, eles se expressam, de certa forma, essa impaciência para estar com a pessoa que eles gostam, descrevendo como cada segundo parece passar lentamente quando eles estão separados, né? Que fazem referência justamente ao slow motion, né? O efeito. E o álbum encerra dessa forma, de uma forma muito coesa e bonita, que definitivamente essa música pode se referir ao fandom também, né? Que eles tanto gostam. Eu tô muito feliz, eu tô me sentindo bastante realizado ouvindo esse disco, porque apesar de curto, o grupo finalmente entregou um trabalho coeso e sólido. Eu acredito que neste trabalho, neste quinto mini álbum, eles conseguiram superar todos os lançamentos anteriores, que foram muito bem dosados aqui neste disco. É muito bom ver o amadurecimento do grupo e vê-los consolidando a sua identidade musical neste projeto. Voyage, ele é um disco belíssimo, assim, desde Lighthouse até Slow Motion, o grupo ele consegue contextualizar que os momentos de adversidades finalmente terminaram
e com bastante otimismo, eles desejam curtir os melhores momentos ao lado das companhias que amam, que é o fandom, né? Então, neste álbum, eles mergulham ainda mais nas sonoridades que nos foram apresentadas pelo grupo em seus trabalhos anteriores, porém, ao contrário dos trabalhos anteriores do grupo, aqui eles se consolidam de vez como um grupo que veio para ficar e a sua consolidação da sua identidade musical. Então, Voyage definitivamente se tornou o melhor álbum do Tempest até então. E, por esse motivo, eu digo aqui para vocês, como músico, que eles já estão prontos. Tá na hora deles lançarem o primeiro álbum do grupo. Eles estão prontos. É só isso que eu tenho para dizer. E eu também estou pronto para analisar um álbum completo do Tempest. Não é mesmo, galera? Tá na hora, né? Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qual foi a sua música favorita? Em termos técnicos, eu gostaria de destacar todas as músicas aqui deste projeto. Estão excepcionais. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado da minha roupa de corredor inspirada no conceito do comeback anterior do grupo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e falou!